Opa pessoal, beleza? Márcio Mocelin aqui, tudo bem? Nesse vídeo vamos estudar a pressão exercida por uma coluna de líquido, qualquer líquido, tá? É o que nós vamos chamar de pressão hidrostática, tudo bem? Bom, primeiro vamos destacar aqui então a nossa coluna de líquido. Vamos pegar uma determinada região, um determinado volume desse líquido que está nesse recipiente bonito aqui. Pode ser um copo, pode ser uma jarra, enfim, o que você desejar. Bom, esse líquido ele tem uma densidade conhecida, uma densidade absoluta conhecida. O fato de ser líquido, a densidade absoluta é a mesma coisa que a massa específica dele. Você está sujeito à ação de uma gravidade, além disso essa coluna tem uma determinada altura h. E aqui no fundo do recipiente você tem uma determinada área A que está sendo coberta por esse volume de líquido, pela essa coluna de líquido. Perfeito? E por fim vamos desenhar a força-peso que de fato tem essa coluna que está destacada de líquido. Lembrando que aqui você tem uma massa, se você tem massa, consequentemente você vai ter um peso associado a essa massa, né? Que é massa vezes gravidade. Muito simples, imaginar até então, bem fácil, bem tranquilo. Vamos falar então sobre a pressão, né? A pressão média que essa coluna de líquido exerce no fundo desse recipiente, né? Nessa área A que você tem aí. A gente aprendeu da aula de teoria anterior, lá quando a gente falou de pressão, que a pressão média ela é o quê? A pressão média é a força normal, né? O módulo da força normal sobre a área. Nesse caso aqui, a força normal que age nessa área é justamente a força-peso, né? Você está com todo o peso desse fluido, né? Desse líquido, nessa base com área A. Então isso é bem simples. A força normal é justamente o peso. Assim, a expressão da pressão média vai ser o quê? A pressão média é igual ao peso sobre a área. O peso, se você não lembra, vou deixar bem claro aqui para você. Peso é massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. E a massa, caso você não lembre, a massa ela é o que? É a densidade ou massa específica vezes o volume. Densidade vezes o volume. Logo, pessoal, se a gente trocar essa expressão do peso por massa vezes gravidade e trocar a massa por densidade vezes volume, a gente vai chegar na seguinte expressão. Correto? Então, o peso se tornou, na verdade, a densidade desse líquido vezes o volume dele, que é o volume dessa coluna aqui que a gente tem delimitada pelo tracejado vermelho, vezes a gravidade. Lembrando que esse volume, essa coluna, ela é prismática, né? Se ela é prismática, lá da geometria espacial, a gente pode falar que o volume ele é a área da base vezes a altura. Tá? Então, o volume eu posso escrever como sendo a área da base, que é o que nós chamamos de A vezes a altura dessa coluna. Perfeito? Então, vamos reescrever a expressão dessa maneira. E você vai perceber que tanto em cima, no numerador, como no denominador, nós temos área. Dessa forma, nós podemos simplesmente cortar essa área, simplificar, né? Tanto em cima e embaixo por A, que vai nos resultar em a pressão média ser igual a μ vezes G vezes H. μGH. A pressão média que essa coluna de líquido exerce é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Note que no passo anterior nós cortamos a área, o que significa que essa pressão hidrostática, né, essa pressão média, ela não depende da área. Ela é burra, né? Ela não enxerga a área, ela só enxerga a altura. Tá? Vamos dizer dessa forma, ela não depende da área. Essa é uma pergunta que pode aparecer em várias questões teóricas sobre o assunto. Tá? A gente vai estudar um pouquinho mais para frente, o paradoxo hidrostático, enfim. Mas eu quero que você lembre disso. A pressão hidrostática de uma coluna de líquido não depende da área onde ela está atuando. Isso é importante, tá? Tem muita aplicação no dia a dia aí de quem mexe com tecnologia e trabalha com pressões, principalmente pressões hidrostáticas, que é o que nós estamos falando. Bom, esse aqui é a densidade, é a massa específica, né, a densidade absoluta do líquido, do nosso fluido, tem a gravidade e tem a altura. Agora uma pequena observação, tá? Estou escrevendo em azul aqui no canto.
Observe o ΔP, né? Observação, qual o ΔP causado por uma coluna de 10 metros de água? Então o nosso líquido é a água, que tem densidade, massa específica igual a 1000 kg por metro cúbico. A gravidade, vamos supor que esteja na Terra, vale 10 metros por segundo ao quadrado. E a coluna que eu especifiquei, ela tem 10 metros de água. Ou seja, qual que é essa variação de pressão aí, que a pressão média, né, que a coluna hidrostática de água, esses 10 metros, vai causar no fundo onde ela está atuando. Então H é 10 metros, só põe na formulazinha. MgH vai ser 1000 vezes 10 vezes 10. Escrevendo em notação científica, a gente vai chegar aqui, isso é 1 vezes 10 à quinta, né? 1000 vezes 10, 10.000, 100.000, 100.000 pode ser escrito como 1 vezes 10 à quinta. 1 vezes 10 à quinta o quê? Newton por metro quadrado, porque tudo está no Sistema Internacional de Unidades, e Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Então, 1 vezes 10 à quinta Pascal é aproximadamente o que nós chamamos de um ATM. Lembra lá da aula de unidade de medida, quando a gente falou de pressão, né? Então, 1 vezes 10 à quinta Pascal é aproximadamente um ATM. Então, aqui a gente vai chegar na conclusão que 10 metros de coluna de água, que nós vamos chamar de MCA, é uma medida de pressão também, tá? Geralmente a gente fala de pressão em alguns contextos como sendo metros de coluna de água, tá? E a conversão é justamente essa. 10 metros de coluna de água é equivalente a uma atmosfera, tá bom? Que é uma unidade de pressão. Perfeito? Isso é muito importante, grava isso. Valeu? Aquele abraço, espero você no próximo vídeo.